Oiê, estamos começando mais um episódio aqui nessa cafeteria que eu tenho tanto carinho, tantas histórias para contar e tantos momentos bons, e por aqui a gente recebe pessoas muito queridas para falar de assuntos diferenciados sobre esse pedaço da Amazônia. E olha, hoje o assunto, se você quer entender um pouco mais da cena cultural, se você quer entender um pouco mais sobre regionalismo, né, sobre o que a gente tem para oferecer, o que a gente fala, como que a gente conversa culturalmente. Esse episódio tem muito para te contar. A gente tem uma convidada especial que já vou falar sobre ela, mas se você gosta de assuntos assim, já dá um like. Se você entende que falar sobre a Amazônia é algo muito interessante e alguém em outro lugar quer entender um pouco mais sobre esse pedaço da Amazônia, que é o extremo norte, aqui em Roraima, compartilha e segue o canal, que toda vez que você tiver aí, né, no seu celular ou no seu computador, você vai ser notificado quando a gente entra no ar com episódios novos. A minha convidada hoje, gente, muito especial, já está por aqui. A gente vai falar de um assunto que eu amo, né? Já trouxe alguns assuntos assim por aqui, falando sobre povos originários, mas Povos da Floresta é um projeto novo. E eu converso com a Aline Moraes. Ela vai falar sobre Roraima receberá o Festival dos Povos da Floresta, evento gratuito que celebra a diversidade cultural amazônica. Festa itinerante, chega a Roraima para reunir artistas, mestres da cultura popular e representantes indígenas em diferentes linguagens artísticas. Ela é sócia-diretora do Festival Choro Jazz e responsável pela curadoria musical e direção executiva do Festival dos Povos da Floresta. É pós-graduada em Direitos Humanos, é um super currículo, eu vou dar uma enxugadinha aqui. Atua há 25 anos na realização de projetos que valorizam a cultura e a arte como ferramenta de reintegração e transformação social. Achei isso importante, por isso estou enfatizando. Aline Moraes, seja muito bem-vinda. Gostou do café? Maravilhoso. Vamos de brindinho de café? Ainda tem café nessa xícara? Tem um pouquinho, obrigada. Que café gostoso. Toma, porque esse dá para tomar até frio. Já gostei aqui da... É um kit? Vocês estão denominando de kit? Um kit é um presentinho. Gente, é um pouquinho... É uma lembrança dos povos da floresta. Eu uso para fazer compra, para andar do lado. Para ir na praia, para ir no rio, para ir no igarapé. E eu vi que tem uma... Como é que vocês estão chamando? A Carol me deu um nome, agora eu esqueci. Carol, como é que é o nome? É um squeeze ecológico, né, feito de material ecológico, que serve porque a gente vai ter bebedouros, ilhas de hidratação, pontos de hidratação no festival, e aí isso já tem sua garrafinha. Pronto. Achei isso super legal, né? Porque as pessoas, a gente às vezes... Aqui não dá pra você esquecer muito de tomar água, não. Eu tomo água o tempo todo. Eu fiquei super feliz, gostei demais do que veio. O Felipe me disse que eu fui a primeira pessoa, a primeira jornalista a receber esse kit. Sabe como é que é, né, gente? Você tem amiga... Você tem amigo aí na área de comunicação, fazendo assessoria séria, Felipe e o Lucas. É o primeiríssimo, olha que legal. Primeira mão. Carol tá ali do outro lado também, então a gente tá em casa, né? Desculpa aí quem não recebeu ainda, mas vai receber, todo mundo vai receber, porque o evento é um evento que busca reunir pessoas, né? Fala um pouquinho pra gente. Ai, Marlete, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Muito encantada de conhecer o programa, de conhecer esse espaço lindo. É uma alegria muito grande para a gente estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história e do Festival dos Povos da Floresta. O que é o festival? Explica pra gente. Olha, eu acho que para falar do Festival dos Povos da Floresta é interessante a gente falar sobre o que são os povos da floresta, né? Eu acho que assim, no começo muita gente achava que era mais sobre os povos originários, e com certeza os povos originários são os povos da floresta inclusos, também, né? Óbvio, eles são, né, os povos primordiais dessa terra, mas são todos, né? São os povos urbanos, são os povos ribeirinhos, são os migrantes, os imigrantes, os quilombolas. Então são as diversas tribos, grupos, né? Tribos no sentido não de aldeias, mas eu digo de povos mesmo que habitam essa terra. Sabe, você falando isso, eu lembrei de um conteúdo que eu já fiz aqui nessa região, em que a gente tinha que desenhar o que eram essas trilhas amazônicas de fronteira, porque a gente está no meio de uma fronteira aqui com dois países, e o pessoal na época da EBC TV Brasil me pediu assim, não, aí você manda, tipo, pega uma imagem de cima. Eu falei, gente, como é que eu vou pegar a imagem de trilha? A pessoa não tem... Gente, pelo amor de Deus, não tem como a gente desenhar. A estrada é uma coisa reta, mas as trilhas que interligam todos esses povos
que estão aí há milhares de anos e que uns não se identificam como indígenas, outros se identificam como nordestinos. Aí a gente tem ingleses de um lado, a gente tem, né, brasileiros de outro, a gente tem venezuelanos, a gente tem quem fale um dialeto muito específico da fronteira. É muita mistura. Eu acho que esse pedaço da Amazônia Norte, né, do norte da Amazônia, é ainda mais especial nesse sentido, né? Porque tem esse encontro de nações também muito forte. Sim, muito forte. De sotaques e de culturas e de tudo mais. Mas quando você associa que povos da floresta também são os povos urbanos, é muito isso, né? Porque o nosso bem-estar de turismo é ecológico. Até para desmistificar um tanto desse imaginário, né, que se cria de que na floresta não tem cidades, ou se tem, como são essas cidades, né? Boa Vista é uma cidade lindíssima, uma cidade grande, uma cidade potente, uma cidade extremamente limpa. Eu queria dizer isso também, que eu acho que é muito bacana. É uma cidade linda, de relações interpessoais, né? De relações interpessoais, todo exatamente. Mundo conhece todo mundo. Eu me senti muito acolhida e, assim, de uma generosidade muito grande, assim. E não só eu percebo isso, assim. Eu acho que tem uma coisa... Eu não sei se, pelo fato de estar um pouco mais preservado, assim, não sei, tem uma proteção especial aqui nesse pedaço, eu acho. A gente sempre teve mania de receber todo mundo muito que sorrindo. E uma vez eu escutei de uma amiga assim, mas será que não é esse olhar vitimizado de vocês? Eu falei, será? Nunca olhei por esse lado. Mas se for, eu acho que eu tô gostando desse olhar vitimizado do norte. Eu não senti isso, eu não vi isso em nenhum momento. Muito pelo contrário, principalmente nas mulheres compositoras. Ela era do Sul, tá, gente? Eu tô comentando. Não tô falando nada. Tô brincando com uma cena, porque às vezes as pessoas nos olham assim, porque a gente recebe rindo, a gente conversa, a gente quer levar para casa, a gente quer que você tome como o melhor prato, que você se sinta bem, a gente é festivo. E às vezes, por ser festivo... Tem uma espontaneidade muito natural de querer o bem, de querer acolher bem, né? Parece que não é tão verdadeiro, né? E cria uma identidade de que... E eu acho que é isso, né? Eu sempre recebi as pessoas de uma maneira muito agradável, tentando levar a melhor história, a melhor conversa, apresentar as melhores coisas, os melhores lugares. Fazendo com que você se sinta em casa, né? Com certeza. Eu acho que os povos, né, do norte do Brasil e do nordeste do Brasil, eles têm um jeito de receber as pessoas muito especial. Eu sou cearense de nascença. Eu agora estou morando em Porto Velho, né, dentro dessa projeto. Trajetória que vocês me estão denominando fez chegar. De projeto? Como que vocês estão chamando? É um projeto, mas para mim passou a ser também um projeto de vida, né? Foi um grande presente ter sido convidada. O projeto foi idealizado pela Rio Terra. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre a Rio Terra, que é uma organização da sociedade civil de interesse público. A Rio Terra um centro de inovação da Amazônia. Eles têm como foco principal de atuação a questão ambiental, né? A questão de pesquisa, de inovação, de monitoramento, de reflorestamento, de restauração. E é interessante porque a Rio Terra tem 25 anos de atuação. E lá atrás, no início da atuação deles, eles já traziam a fotografia, né? Os dois dos sócios fundadores, né? Dos cofundadores da Rio Terra, eles são fotógrafos, né? E isso esteve no DNA da Rio Terra, está no DNA da Rio Terra desde sempre. A fotografia como uma linguagem, até mesmo de denúncia, ou de escancarar, ou de mostrar, de compartilhar a questão do meio ambiente, a questão dos povos da floresta. Então, eu acredito que nada é por acaso. Então, nos 25 anos da Rio Terra, eles idealizaram esse projeto e eu acabei tendo a honra e a alegria de ter sido convidada para, junto com eles, participar dessa organização. Dentro do projeto diretora executiva? Faço parte do núcleo de direção e assino a curadoria musical. Então, eu ajudei desde a minha chegada em Porto Velho na conceituação do projeto, no entendimento que o festival ele nasce com uma perspectiva de ser um projeto semente, de semeadura, mas também de conexão de raízes, né, de buscar ter raízes entre os diversos povos das cidades por onde o projeto passa.
Então aí a gente volta à sua pergunta inicial, o que é o Festival dos Povos da Floresta, né? O Festival dos Povos da Floresta é um projeto multilinguagens e itinerante. Ele é musical? Porque a primeira ideia que eu tive aqui. Então, a música é uma das linguagens, mas numa segunda, a gente está numa primeira edição. Como um festival itinerante, como um projeto itinerante, ele, nessa primeira edição, nesse primeiro percurso, vamos por assim dizer, dessa primeira itinerância, ele passa por 5 cidades. Então, ele nasce em Porto Velho, que é a casa da Rio Terra. Depois ele vem a Boa Vista, né, que a gente está aqui agora, e daqui a gente vai para Macapá, depois para Belém, depois para Brasília. Mas a música é uma das linguagens, né, sendo que o projeto, enquanto multilinguagens, ele nesse tem na exposição. Então, a exposição seria a linguagem principal do projeto. Nesse primeiro momento, nesse festival que vai ocorrer aqui, ele tem a música como instrumento no sentido principal? Eu não entendi. Não, a exposição, a parte da expositiva. A música, ela celebra eu acredito que, assim, se a gente fosse pensar, né, enquanto multilinguagens, porque é óbvio que não há uma competição de quem que é mais importante, mas eu diria que a exposição é a grande estrela do festival e a música, ela celebra a exposição, esse encontro, ela se apresenta, ela celebra tudo. Então, aqui para Boa Vista, né, diferente de como foi em Porto Velho, a gente traz a exposição, ela ganhou uma organicidade. Então, a gente teve um chamamento na primeira etapa, onde foi feito uma convocatória para que artistas de toda a região norte se inscrevessem. O logo do festival, não sei se dá para ver, se está dando para ver esse desenho aqui, ele foi criado pelo Gustavo Caboclo, que é um artista daqui de Roraima, que inclusive vai estar na nossa abertura. Mas a gente não teve tantos artistas daqui da região de Roraima, assim como também não de Amapá, de Macapá. Então a gente entendeu que, à medida que o festival, ele pensando nessa ideia da semente, da conexão e das raízes, né, que se encontram e que se conectam, à medida que ele viaja, à medida que ele caminha nesse percurso, nessa itinerância, ele aumenta e ele se consolida e ele se conecta e isso se aprofunda. Então a gente fez uma intervenção na parte curatorial, no sentido de transformar essa curadoria numa curadoria coletiva e orgânica. Então, a cada cidade, o projeto ele vai ganhar novos artistas e na última cidade vai ter um coletivo enorme de artistas que, de fato, trazendo essa representatividade de todas as cidades, né? Então, nossa, acho que é lindo isso. Tudo isso, né? Aí eu achei que ficou muito bonito porque ele fica orgânico, ele cresce. Você tomou como base ele vivo, algum outro projeto semelhante como esse que vocês estão realizando? Né? Olha, eu não conheço, assim, que eu pudesse te dizer, mas eu acho que isso tem muito a ver com a arte contemporânea, né? Porque a arte contemporânea, ela traz muito essa proposta da vivacidade, da interação também, né? Então, eu acho que a gente bebeu um pouco nessa fonte, na medida que a gente tomou essa decisão. Eu tenho a minha colega, que é a Mônica Carnieto, que foi gerente do Sesc Pompeia durante muitos anos, e eu tenho a felicidade de ter ela na nossa equipe, e a gente construiu isso junto com a diretoria da Rio Terra, pensando que isso é muito importante para trazer essa representatividade para o projeto. Né? E valioso, né? Valioso. A gente começou, eu agora fiz um trocadilho brincando com você, sobre essa questão da identidade amazônica, das pessoas às vezes olharem para a gente e achar que por a gente ser bacana o tempo todo, é como se a gente fosse o tempo todo com um comportamento de nativo, assim, no sentido de que venha que você é melhor do que eu, basicamente isso, e não é nada disso. Acho que hoje a gente tem concepção e consciência do quanto a gente tem para dizer para o mundo sobre com povos originários, com arte, com região, né? Eu lembro de uma reportagem que a gente fez sobre com uma determinada... Ela era uma representante de um povo originário daqui, no período da pandemia, em que ela comentava que a comunidade dela inteira tinha sobrevivido, né, de forma mais isolada, e uma pessoa chegou nessa comunidade acometida da doença, da Covid, e ela conseguiu, né, cuidar de todos, somente com árvores, com chás, com ervas, criando uma medicação específica. Aí, se você for observar, diante de tantas demandas que a gente passou nesse período,
o quanto, se houvesse um olhar muito mais apurado para tudo isso, o quanto eles estão na frente, o quanto eles sabem mais que a gente. E eu lembro, eu já comentei isso no episódio anterior, ela comentava que uma determinada folha macerada tinha o tipo de eucalipto com outra erva, ela infusionava, cheirava, aquilo aliviava a respiração, enfim. Então são tantas experiências de vivência com a natureza que a gente não sabe. Que a gente não... A sabedoria da floresta, ela é muito gigante, e a sabedoria dos povos, porque tem uma coisa também de não estar, assim, também tem um imaginário, né, de se achar que você talvez seja menos originário ou menos indígena porque você tem um celular de última geração, ou é uma discussão que se tem, mas aquela sabedoria, essa sabedoria essencial e primordial, ela não se perde por causa disso. E tem uma coisa de cultural, de valor, de entender essa relação com a terra e com a natureza, não como um recurso ou como um olhar estritamente econômico, mas sim como um olhar vivo, que a gente tem muito para aprender com essa sabedoria ancestral, né? Eu acho que isso é uma coisa que, para mim, eu sou nordestina, como eu disse, morei em São Paulo 27 anos, até brinco que eu morei muito tempo porque eu morava entre São Paulo e algum lugar, entre São Paulo e Rio, entre São Paulo e o interior de São Paulo, entre São Paulo e Ceará, entre São Paulo e a França, enfim, mas ter a oportunidade de estar no Festival dos Povos da Floresta, morando agora em Porto Velho e aprofundando eu tenho um grande aprendizado, eu só tenho a agradecer, acho que a gente tem muito aprendizado. O seu currículo fala muito sobre ancestralidade, sobre povos e sobre um olhar muito humano para tudo isso, né? Você se dedicou, então, parte da... Com certeza, eu acho que isso tem a ver com a minha trajetória, assim, eu sou muito grata pelas pessoas que vieram antes de mim, desde sempre isso ficou muito nítido para mim. Minha mãe não, porque ela ainda está viva, minha mãe, ela está numa situação de acometimento, enfim, de terminal, às vezes eu até falo assim um pouco, talvez me preparando. A gente já não consegue mais muito conversar com ela, mas minha mãe sempre me ensinou muito sobre a necessidade da gente não esquecer de onde a gente vem. Minha avó também, né? Então, as mulheres da minha vida, as minhas... Sobre a essência, né? Sobre a essência, sobre a simplicidade da vida, sobre a ética, sobre valores que são mais importantes do que qualquer coisa. Então, tem muitas coisas que são inegociáveis para mim. Então, ter a oportunidade de estar em Porto Velho e contribuir para que esse projeto ele seja semeadura de uma narrativa sobre um lugar que é dito a partir desse lugar, com o protagonismo saindo desse lugar e dessas pessoas. Então, eu me coloco como uma facilitadora nesse processo todo. Eu acho que colocar a minha experiência e o meu conhecimento a serviço desse movimento e desse processo todo, para mim é uma grande honra. Não sei se eu vou estar aqui para sempre, mas eu espero que o projeto esteja. Você sabe que a vida vai te dando cenas. A gente pediu para o Gustavo, até separei um link aí, você viu? Ele tem um linkzinho aí do café. A gente realiza aqui alguns encontros muito rápidos sobre cena cultural, sobre região, E esse daí, se eu não me engano, foi o de Mandalas, né, da Daya, que é professora de Artes Visuais da Universidade Federal de Roraima. Conosco, viu? A Daya tem surpresa da Daya conosco. Esse evento vai ocorrer dentro da universidade, né? Não. O Festival dos Povos da Floresta vai acontecer dentro do Teatro Municipal. Perdão, eu acabei confundindo com um outro evento, que tem um evento que vai ser dentro da universidade. Mas porque é muito evento, a gente... Mas vai ser dentro do Teatro Municipal. Dentro do Teatro Municipal. E que as oficinas iam ser em parceria com a universidade. Talvez até por isso tenha tido essa confusão. Mas a universidade, ela parceira, né? Mas é porque a gente, por conta... Não sei se por causa da COP... Não sei que está entrando em férias e a gente acabou fazendo... Mas o Teatro Municipal acho que é um grande reflexo. É bem central, né? Ele fica bem no meio, assim, da cidade. Sim. O Teatro Municipal, quando eu cheguei aqui... E vai ficar lindo, porque tem fotos do que foi o evento lá também. Você colocou aí um pouquinho das imagens?
as imagens. Agora eu acho que dá para deixar a minha voz. Esse daí é um dos encontros que a gente realiza aqui. É como a casa fica em dia de eventos, né? Você não vai conseguir ver agora ali, mas depois você vai poder assistir. Mas assim, é um momento muito legal de interação. E a gente vai vendo o quanto eventos e ações que pontuam o que é feito aqui na cena cultural ajuda as pessoas a terem uma dimensão das nossas realizações, do que é feito pela arte, vou chamar dessa maneira, de um modo geral. E na sequência a gente tem uma foto do que foi o festival lá em Rondônia, né? Que foi essa é a primeira edição. Essa é a primeira edição, nessa primeira itinerância, e Boa Vista é a segunda cidade. E em dezembro eu estive aqui em Boa Vista pela primeira vez. Na verdade ele não acontece de forma estadual, ele acontece pontualmente nas cidades. Nas cidades, né? Porque quem sabe um dia, né, a gente não precise ficar só nas capitais. Sim. Quem sabe um dia a gente possa percorrer as cidades também do interior dos estados. Então, eu acho que essa é a proposta também. Seria lindo, porque isso perpassa pela questão de logística. Mas é uma questão que é possível de acontecer dentro de uma dinâmica. Um dia, quem sabe, a gente possa ir para algumas cidades também do interior e participar. Você sabe que você está realizando, com certeza já foi meio que falado assim, um dia, quem sabe, né? E já é uma realidade. Uhum. Eu te emociona muito parar para falar sobre tudo isso, porque eu tenho certeza que você tem vivido emoções muito fortes, principalmente com a cena cultural. Qual a tua percepção em relação a Porto Velho e Boa Vista, assim, as diferenças? Olha, as diferenças e as semelhanças, podemos dizer assim, né? Sim, eu acho que isso é muito interessante de falar, porque no imaginário, né, do Brasil como um todo se confunde muito esses dois estados. E as pessoas, você sabe que o brasileiro sulista, Brasil, o que a pessoa é de Rondônia, mas não, gente, é Roraima. Uhum. Lá em Rondônia tem até assim, Rondônia não é Roraima, tem umas camisetas, não de forma pejorativa, de forma alguma, como só por uma questão geográfica. Exatamente, como Roraima não é Rondônia, né? Sim. Enfim, e é muito interessante porque tem similaridades, mas é muito diferente. É muito. Tem similaridades com certeza, mas é outra cultura, é outra forma de como é que eu vou dizer, de construção cultural. Então aqui a gente tem um movimento roraimeiro na música, mas a gente tem essa confluência de países e de imigrantes e de tudo mais, que contribui para uma formação musical muito distinta, cultural muito distinta. Rondônia tem tudo isso também, mas é um outro movimento, é muito diferente, assim, eu não sei te explicar exatamente. Lá a gente tem um movimento beiradeiro, que é uma coisa que nasce até de um olhar pejorativo, a princípio, em relação às pessoas ribeirinhas, ou as pessoas que moravam na beira do rio, à margem. E graças a Deus isso num movimento de resistência cultural muito bonito, encabeçado por vários artistas, como o Binho, que vai estar aqui conosco, como o Bado, como a Quilomboclada, entre outros, né, que eu peço perdão, não vou conseguir citar todos. Isso passa a ser uma arte de resistência mais que isso, uma cultura de pertencimento também. E eu percebo isso é uma similaridade, embora não tenha nada a ver, né, assim, musicalmente ou estruturalmente. Mas é uma mas fala. A Roraimeira também tem essa. É uma fala resistente, né? É uma fala resistente. Exatamente. E eu, quando tive a oportunidade de conhecer, assim, isso vem num momento muito oportuno, né? Importante falar da Petrobras, porque o que nos une, né, o que me conecta, você mencionou do outro festival, que é o Festival Choro Jazz, que eu sou sócia. Ele tem 16 anos agora e há muitos anos a Petrobras é patrocinadora. Então, de uma certa forma, eu conheci o Povos da Floresta através também da minha relação com a Petrobras, que enfim... E me apaixonei demais, e isso veio no momento biográfico que eu estava falando com você, que para mim era muito importante, porque eu estava comentando, né, que durante muitos anos fiz muitas turnês fora do Brasil e eu queria me dedicar mais tempo para projetos no Brasil. E aí... Você acha que é uma coisa meio que
de vida, tipo, também, né? Eu acho que isso tem a ver com a eu sou biografia produtora, humana. eu sou produtora e eu preciso... É sobre busca de sentido, é sobre trabalhar com propósito de vida. Eu acho que não é sobre, sabe, até eu escutei, eu nem sei quem foi em algum momento, alguma coisa falando sobre o projeto ser um projeto... Isso aqui é muito mais que um entretenimento. O Festival dos Povos da Floresta, ele propõe uma vivência cultural, uma imersão, olhar, né? Uma experiência. Diante de tudo que eu li aqui, que foi enviado tanto pelos meninos quanto pela sua fala, é um olhar. A gente propõe mesmo que o público, ele se conecte, se perceba pertencente, ele se identifique com o projeto para valorizar a cultura dessa cidade, desse território, desse estado, em conexão com Rondônia, que é de onde a gente está vindo, né? Eu agora sou rondoniana, nem sabia que existia essa palavra. Eu nunca vou ser rondoniense, porque eu não nasci lá, mas eu sou rondoniana, é uma palavra que a gente usa para os que não nasceram aqui, roraimados, né? Exatamente. Eu sou roraimada, então sou roraimada. Então tem essas similaridades, mas fora isso, é muito diferente. Inclusive, eu amo o lugar do qual eu não nasci, é basicamente isso, né? Inclusive a questão do pôr do sol, a questão do sol, aqui a própria natureza, ela são naturezas distintas, o céu é diferente, os rios são diferentes, o Rio Madeira é completamente diferente do Rio Branco. Eu escutei uma vez dentro de uma comunidade, achei tão linda, a gente é espelhado, né, porque o nosso céu é muito mais próximo da cabeça, então a gente tem uma capacidade maior de ver tudo, porque a gente tem essa condição de estar mais perto do céu. E isso foi dentro de uma comunidade que é denominada, são os Engaricós, são os povos dos céus, e a gente, quanto mais vive... Eu sou uma encantada por toda essa região e eu acho que ela tem encantamentos específicos. Tomara que a gente consiga ver muita coisa nova que a gente ainda não sabe também num evento como esse. Porque essa é a proposta também, né? Sim. A proposta, como exposição, é também dar essa condição para com que o novo também... Eu digo, o novo que não é novo, mas que está lá num cantinho... E que tem muito a dizer, né? Sim, e valorizar mesmo, assim, trazer no lugar de protagonismo mesmo, né? Então, a exposição Povos da Floresta, que é essa exposição que acabou tendo uma curadoria coletiva, a partir de agora ela é uma curadoria coletiva, viva e orgânica. Qual que vai o desafio crescendo. De uma curadoria coletiva? Eu acho que, para mim, pelo menos, tem muito a ver com o que eu acredito e eu busco. É sobre não ter certo e errado. Sim. É sobre matar o ego. É sobre a gente estar disposto a ter flexibilidade. É sobre a gente ter desprendimento. Né? É você engolir certezas. É você se abrir para outras perspectivas que você não tinha visto. É como se você estivesse olhando para uma coisa por um prisma e o seu colega ou a sua colega está olhando de um outro prisma que você não percebeu. E esse prisma é muito interessante também. Então, eu sou fascinada pelo processo coletivo. Um olhar do céu que você vai levar no seu jamanchinho, porque você vai levar muita coisa. Né? Você vai levar muita coisa. Eu espero que a curadoria musical passe a ser coletiva em breve também. Porque você imagina, depois de tudo isso, né? Eu estou olhando lá na frente. Você tem essa perspectiva do olhar lá da frente? Sim. Hoje está sendo registrado tudo isso, por isso que vocês têm acredito que seja também nesse olhar, uma assessoria de imprensa para registro. Mais que isso, né? A parte musical, a gente falou um pouquinho da exposição, a exposição ela é toda registrada também, as obras estão, a gente quer disponibilizar as obras dos artistas para que eles possam ser vendidas também. E tenham visibilidade também. E tenham visibilidade. Elas ficam como reservadas, tem alguns artistas do início que já têm suas obras vendidas e reservadas, e ao término, né, porque vai até março, né, porque a gente tem que ir até Brasília, a gente vai percorrer ainda um longo caminho. Elas ficam como reservadas. A ideia é Brasília uma data específica, não? A gente está costurando, né, porque a questão do local é sempre um desafio e há uma costura gigantesca e enorme. Quando eu digo uma data específica de algum evento que tenha amplitude, não. Seria um fechamento. Não, é a nossa data mesmo. É o próprio fechamento do projeto. É o próprio fechamento, exato. Então, quando a gente pensa na questão da música, né, a gente, olhando para isso que a gente estava falando agora, do coletivo e também da representatividade, o festival ele busca trazer isso para a cidade, né, no sentido de ter uma valoração, um reconhecimento, onde as pessoas possam se sentir pertencentes e se identificarem mesmo
com o que a gente está propondo. Os grandes protagonistas do festival são os povos da floresta. Então, no palco do festival, assim como na exposição, são os povos da floresta. A gente traz algumas conexões nacionais, porque também a ideia é que a gente possa conectar essa grande Amazônia com o Brasil inteiro e com o mundo, né? Então, a gente tem a Thalma como convidada na sexta-feira, com a Heloíse e também de fora, né? E também de fora de Roraima, estou falando. E também a Socorro Lira e o projeto do Cangaço ao Seringal com a Patrícia Moraes, lá de Rondônia, e o Binho, que é um poeta muito importante do movimento beiradeiro, no mesmo dia que a gente encerra, porque a gente abre e fecha com o trio Roraimeira, só que eles estão... A gente não tá com um trio junto, né? A gente entende que é legal que eles possam viver as suas individualidades também. E aí o encerramento é com a outra segunda, a abertura com uma parte do trio e o encerramento com a segunda parte. Sim. Então vai ser bem lindo. É um evento gratuito, né? O evento é totalmente gratuito, ele é aberto à família toda. A gente espera que as pessoas possam prestigiar, viver. A gente na parte da exposição, então vai ter muitas experiências também, performances. Dentro da exposição a gente tem a vivência em realidade aumentada, né, que a gente tem uns óculos 3D com uma vivência da floresta, uma vivência do rio. Isso para a gente trazer dessa também a fauna questão toda, né? Pra gente também brincar com esse novo, né, com a tecnologia, usar a tecnologia a nosso favor, né? A tecnologia está aí para a gente usar a nosso favor, não para a gente virar escravo dela. Concordo. E ela serve para isso, né? Na arte, na cultura. O que você já comeu aqui da região que você fala assim, meu Deus, eu não conhecia esse prato? Então, da Morida. Gostou? Eu amei. Você sabe que na segunda vez, porque eu estou na terceira vez aqui em Boa Vista, e na segunda vez que eu estive aqui, eu tive a honra de ter uma da Morida cozinhada pelo Eliakim Rufino. E o Terpe, né, organizou isso. Só uma demorida organizada pelo Eliakim Rufino. Maravilhoso. Só recebendo assessoria aqui no café que te trouxe até aqui da Carol. Da Carol Show. Só coisa tá básica, né? Então, assessoria de imprensa do Felipe, do Lucas. Só o básico. Então, basicão. Olha, você... Muito, muito básico toda a sua vinda aqui, viu? Eu sei que a gente está conectado com pessoas muito especiais. Muito especiais. A Kaline, que é a nossa coordenadora de produção, ela conhece simplesmente todo mundo. Eu super admiro esses profissionais. Muito legal, muito legal. Nossa equipe é muito boa mesmo. Profissionais sérios e figuras dentro de cada um dentro da sua linha, com uma certa resistência. Corajosos, com um olhar coletivo. Né? Não, e que força das mulheres, né, dessa terra. Sim. Assim, eu já viajei por muitos lugares, né? Sou uma mulher que defendo as mulheres e o lugar de protagonismo das mulheres e tudo mais, mas eu vou dizer, uma terra de mulheres fortes e unidas, o que é muito admirável, sem discursos, falsos discursos, bem interessantes. Tem muita verdade legal. Por aqui em olhar em reciprocidade, sim. Então, eu acho que a construção do festival, ela é uma construção que a gente espera que você me fez... a gente estava falando antes sobre, né, por que chegamos aqui, por que começar por aqui, né, por Rondônia. Por que Roraima? Eu acabei antecipando que a gente tinha falado isso antes, né? E eu tô com isso vivendo dentro de mim, mas por que não? E por que sim, sabe? Porque é necessário. Porque o que me instigou a estar dentro do projeto... Na conversa dos bastidores, vou explicar para você que está aí do outro lado, eu falei para ela e falei assim, mas por que Roraima como segunda opção, né? Que de repente as pessoas às vezes fazem essa ponte aérea, elas vêm descendo, elas nos enxergam sempre por último, né? Aí ela justamente é essa resposta que ela ia dar agora. Por quê, né? Por quê? E aí você não enxergou de outra maneira? Não, então assim, eu acho que isso nasce um pouco no ano passado, quando eu estava no outro projeto, que é o Festival Choro Jazz, que também é patrocinado pela Petrobras e apresentado pelo Ministério da Cultura e Governo Federal, enfim. A gente é um projeto itinerante também, e no Marajó a gente conheceu uma produtora, que é a Manuela, que hoje ela segue no projeto, e quando a gente vai para a nossa segunda cidade, que é no Ceará, no Crato, no Cariri,
Eu recebo uma pergunta, e assim, na equipe tinha gente também de São Paulo. Eu recebo uma pergunta: por que você trouxe uma produtora do Pará, do Marajó, para o Ceará? A minha resposta foi muito imediata: mas tem uma de São Paulo. Agora, de São Paulo você não me pergunta porque eu trouxe, a do Pará sim, por que não? A minha resposta é: por que não? E aí isso me instigou a perceber que a gente tem que normatizar essa geografia toda desse país diverso. Porque é muita riqueza do país todo, e o país não conhece o país de fato, né? A gente está muito mais preocupado no que está acontecendo fora, e a minha profissão me levou em certa medida a esse movimento também, porque, como eu disse, eu fiz muita turnê fora com muitos artistas, e chegou num momento que eu falei: eu quero conhecer o Brasil, e eu quero me dedicar a colocar a minha experiência para fortalecer movimentos que precisam ter protagonismo. Então, assim, eu tenho muita consciência de que eu não sou uma mulher do norte, de que eu sou uma mulher branca, de que eu sou quase uma mulher sudestina, como já me falaram, porque, na verdade, eu sou cearense, mas morei muitos anos em São Paulo. Então, São Paulo vive em mim também, eu sou muito grata, honro toda a minha bagagem, não tenho nenhum problema com isso. Mas eu acho que a gente pode estar unidos e unidas num propósito de... Eu não quero tomar o protagonismo de ninguém, nem estar à frente de nada. Eu sei que hoje eu estou aqui, por enquanto eu estou aqui, e o desejo da gente é que o projeto ele siga vivo e tocado pelas pessoas da Terra. Eu só estou aqui como uma facilitadora de processos, né? E nesse primeiro ano, eu entendo que a gente tem a exposição e a música como linguagens principais e tudo mais, como a gente vinha conversando, mas existe um desejo nosso de, a partir do segundo ano, a gente ter também atividades formativas nas áreas técnicas como uma linguagem importante. E isso é sobre trocas de aprendizagem, porque à medida que a gente está aqui, a gente está aprendendo com quem está aqui. E aí tem uma longa história para falar sobre como é trabalhar com equipes de outros lugares. Vocês têm uma programação, né? Que ocorre durante esse período agora. Começa dia 20... Começa dia 22 e vai até o dia 28. No dia 22 a gente começa com a abertura da exposição, com uma roda de conversa. A gente tem muita surpresa. E depois a roda de conversa começa às 17 horas, no foyer do Teatro Municipal. Depois os shows da sexta e do sábado às 19h30 e no domingo às 19 horas. E a exposição fica das 8 às 19h30 até o dia 28. Todos os dias. Gratuitamente, com várias surpresas, porque tem performance, tem óculos 3D e tem visitas guiadas, acessibilidade nas visitas. Aliás, eu queria até ter me descrito no início, eu ainda estou aprendendo, sabe, assim, a gente está aprendendo, né? Sim. Festival dos Povos da Floresta, né? Conversei com a Aline Moraes, ela que falou aí de forma muito emocionada, até em determinados momentos, sobre o que é esse projeto, o que é esse acontecimento. Eu vou denominar de acontecimento, porque vai acontecendo, né, nesse primeiro momento nas cidades. Acredito que depois pode ser nos estados. A Amazônia é imensa, a floresta também. Depois pode ser internacional, né? Uhum. Olha aí, tô imaginando que é algo que é muito interessante, é muito rico, é muito diverso. A gente, quando entra país afora, e falo isso como uma repórter de rede que fui, com o sotaque, as pessoas ficam meio... E eu venho de uma época em que a televisão não admitia sotaques regionais, né? Uhum. Hoje é bonito entrar o sotaque do Nordeste, do Norte, do Sul e deixar isso muito claro como uma conexão de um país. Mas teve uma época que era o único sotaque para falar de todas as regiões. E cada vez mais que eu vejo a comunicação chegando nas pessoas e desenhando realidades culturais, isso é muito lindo de ver. Parabéns. Obrigada, é uma honra. E eu queria dizer que a gente está aprendendo muito, assim, eu não queria deixar de encerrar, foi muito rápido, realmente.
Eu tô muito feliz, rápido, que é muito rápido. A gente queria, né? A gente tem tanta coisa para falar, mas eu não podia deixar de falar sobre as pessoas que trabalham no festival, porque um festival como esse, rico, ele envolve muita gente trabalhando. A gente tem não os faz voluntários ideia. também, tem gente que se associa, que se tem apaixona. gente que se compromete em fazer junto. Mas a nossa equipe, ela é muito grande, assim, tem a equipe menor, a equipe por aí vai, mas assim, a gente envolve 200 pessoas em cada edição, em cada cidade. É muito emprego, a economia da cultura, ela é uma economia muito forte, muito potente, e que a gente precisa fortalecer ela e descobrir o quanto ela é de potência, até mesmo numa conexão com o turismo cultural, com o turismo ambiental, com o turismo vivo, né? E eu não podia deixar de agradecer a todas as pessoas que são da nossa equipe e que a gente está aprendendo, né? Aprendendo a conviver, aprendendo a trabalhar, porque são muitos modos, muitas formas, e a gente está aí trocando. Obrigada pela sua presença aqui no nosso cafezinho, nessa conversa bacana, Obrigada, e queria fazer um convite para que todo mundo venha com a gente e venha prestigiar e venha... E uma das coisas interessantes do podcast, a gente que está dentro do Spotify também, é para você que está assistindo ou para você que está nos ouvindo, é que esse evento está acontecendo agora, né, em agosto, né? Mas depois disso você vai poder ouvir esse evento para construir como ele vai ser na sua cidade, ou como ele vai ser no seu estado, ou como ele vai ser no seu país. Ele fica registrado. Ele fica registrado. A gente grava ele fica registrado. Isso. E eu te agradeço, porque você falou lindamente sobre essa construção, né? A segunda cidade que está chegando esse projeto. E a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto trabalha identidade, o quanto trabalha força, o quanto dá voz necessárias. Porque a história é nossa, a gente tem que contar a nossa história. E essa história é a gente que desse conta. povo, é desse território, ela tem que ser contada por eles, é isso. Obrigada, Aline. Obrigada, gratidão. Compartilha também no Spotify com a gente está por lá. Segue a gente nas redes sociais, @podcastcoffeepub, @podcaststudiocoffee. São dois Instagrams. Tanto o da cafeteria, que tem uma programação que acontece de terça a sábado, quanto o Instagram do próprio estúdiozinho aqui, que a gente vai montando para conversar. E segue o festival nas redes, né? No Instagram. Festival Povos da Floresta. Segue a gente e confere tudo lá. E quer ver a matéria completa? Vai lá no site Folha BV, que sempre tem uma matéria linda falando sobre os episódios que a gente realiza por aqui. Até o próximo.